um falou uma palavra mais bonita do que a outra, né? Isso é importante porque aqui nós nos alimentamos da palavra de Deus. A gente, quando tem fome, a gente alimenta de comida para ter energia, para ter saúde e comida, né? Para o seu espírito ficar bem, para o seu espírito ter saúde, para que você amanhã seja forte espiritualmente, você tem que se alimentar da palavra de Deus. Porque realmente, se você for pesquisar friamente, sem religião, vamos esquecer de religião e de igreja, se você for pesquisar na sociedade, no mundo inteiro, os livros de filosofia, filosofia zen budista, filosofia budista, filosofia shantoísta, Seishan-Wei, e tantas outras filosofias aí que poderia ficar aqui uma meia hora citando. E se você ler e se aprofundar nessas filosofias, você vai ver que elas não levam a pessoa a lugar nenhum, porque a pessoa fica acreditando em uma coisa hipócrita. Tanto é que o símbolo das filosofias do mundo, o símbolo de paz, de amor, de sabedoria, de inteligência das pessoas do mundo que não baseiam a sua fé em Deus, é Buda. E se o teu filho for seguir o exemplo de Buda, ele está ralado, você está frio, porque ele vai ter que pesar uns 200 quilos pelo menos. Não sei se você já viu uma foto do Buda, e de cara já não vai ter saúde. Uma pessoa com aquele peso já não vai ter nem saúde, não vai ter nem condição de se movimentar direito, né? Então quer dizer que é uma filosofia mentirosa, porque se ele fosse sábio de verdade, ele não ia ter aquela gordura toda, aquela barriga daquele tamanho, né? Então a filosofia, ela só presta quando ela é prática. Quando você soma 3 mais 3 dá 6. Quando você soma 4 mais 4 dá 8. Tem que ser exato. Quando você encontrar uma filosofia dessa, que ela é real, essa servirá para você. E se você tiver tempo para ler as várias filosofias e conseguir ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia realmente é um livro que ele tem tanto poder que ele está durando aí mais de 3.500 anos. Olha o poder que esse livro tem. Mesmo sendo contestado, mesmo muitas pessoas falando um monte de coisa sobre a Bíblia, esse livro está aí. E hoje, você vê que nós estamos aqui por causa desse livro. Você vê que é um livro poderoso. É um livro poderoso. E não se esqueçam vocês que o escritor e o seguidor da Bíblia, que foi Jesus, ele teve tanto poder aqui na terra, que mesmo lá no meio do mato, pregando no deserto, sem condição nenhuma, é o nome mais conhecido na terra. Então nós temos que começar a pensar no reino de Deus dentro da matemática, dentro da realidade. Para quê? Para que você consiga se esforçar para alcançar o reino de Deus. Senão você fica ouvindo as pessoas, você fica ouvindo o teu pensamento e você não consegue quebrar as muralhas, as barreiras que separam você de Deus. E o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo. É a mesma coisa você pegar o seu carro, não lavar ele nunca, não encerar nunca. Eu não vou lavar meu carro porque ele vai sujar. Eu não vou
não será, porque vai sujar. Quando você for ver, quando o tempo vai passando, a pintura do seu carro acabou toda, teu carro está todo enferrujado. E assim somos nós, porque as intempéries da vida, elas te atacam muitas vezes sem você ver. Não se esqueçam que o espírito do homem, ele se corrói, o amor se corrói, se corrompe, estraga. Vocês sabem disso. É preciso cuidar do nosso espírito, é preciso cuidar dos nossos pensamentos. As pessoas hoje, e sempre, estiveram muito preocupadas com a sua aparência externa, não é? A roupa que você vai usar. Você vê que na alta sociedade tem festa que você só entra se você tiver desnudo, ou com se for uma mulher, com uma roupa de gala, não é? Se qualquer mulher for convidada para uma festa, vai no cabeleireiro fazer o cabelo, vai botar a melhor roupa. Por quê? Nós temos uma preocupação com nossa aparência externa. As pessoas vão na academia, as pessoas caminham, as pessoas correm, as pessoas deixam de comer muitas vezes aquilo que elas gostam por causa da aparência. Não quer ter espinha e vai por aí afora. Mas o que nós fazemos para o nosso interior, que é o mais importante? O que adianta você encontrar com uma pessoa linda, muito bem vestida, mas que ela vem trazer só notícia ruim para você, ou vem provocar só maldade para você? Adianta alguma coisa? Adianta o seu esposo chegar em casa com uma roupa linda, cheiroso, todo bonito, te tratando mal, te xingando, te desprezando? Não adianta nada. É preferível ele vir simplesinho, às vezes até sem dinheiro no bolso, mas te tratando bem. E como que nós, que estamos buscando o reino de Deus, vamos conseguir vencer essa batalha interior? Como que nós vamos conseguir fazer uma academia espiritual para mudar lá dentro de nós? Para que nós, independente do que está acontecendo no mundo aí, independente do que as pessoas pensam, independente do que a pessoa que você vive com ela pensa, você fazer a diferença. Porque esse tem que ser o teu objetivo. Você tem que fazer a diferença. Afinal de contas, nós não estamos falando de religião, não. Nós estamos falando da tua vida. Da tua vida. Ninguém pode viver com você. Ninguém vai morrer no seu lugar. Ninguém vai sentir a dor que você vai sentir um dia. Ninguém vai sentir o que você tem dentro de você, as coisas boas, as ruins. A vida é tua, você tem que perceber isso. Aqui eu sempre gosto de ensinar você a marcar um encontro com você mesmo. Porque muitas pessoas caminham pela vida, às vezes morrem com 90, com 100 anos, sem saber que ela existiu. Ela sabe que as pessoas que ela conhece existiram. Ela vê as pessoas, ela observa as pessoas, ela julga as pessoas, ela condena as pessoas, ela pega as coisas boas das pessoas, mas ela não observa a si mesma. E isso é um mandamento bíblico, você observar você. Né? E Deus criou a igreja para isso. Deus criou a Bíblia para isso. Para que a palavra de Deus venha entrar no teu espírito e ir tirando aquilo que não serve e colocando aquilo que é bom para você e para as pessoas que te servem. Por isso eu quero ler com você aqui nessa noite, livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 em diante.
Vamos fazer uma dissensão em cima dessa palavra. Aqui é a academia espiritual. Porque, na verdade, meus irmãos, quem tem que desejar a mudança é você. Eu cada dia mais eu acredito em uma igreja, em um pastor que ele te ensina você a pescar. Eu já carreguei muita gente no colo como pastor. Fazer campanha de 17 dias na casa dos outros, todos os dias, já saí de casa de pessoas 2, 3 horas da manhã, preocupado, pregando, preocupado com aquela pessoa, sofrendo por aquela pessoa, e no final a pessoa se converte, se batiza, vira um igrejeiro, vira um religioso, e daqui a pouco, quem que você encontra na rua? O tal do crente caído. Hoje você sair para pregar aí, sabe o que você vai mais achar? O tal do crente caído. Sabe por quê? Porque a gente, muitas vezes, com pena da pessoa, com uma visão muito materialista, a gente não ensina a pessoa, a ser a igreja de Deus, ela a assumir o reino de Deus. A gente não ensina a pessoa, ela a ler a Bíblia e ela amar a Bíblia. Até porque as pessoas querem criar uma dependência do pastor, entendeu? Elas querem criar uma dependência, isso está errado. A vida é sua, a vida é sua. Quem vai ser julgado vai ser você. Quem vai precisar de Deus vai ser você. E no dia da sua calamidade, eu não vou poder fazer nada com você. Só Deus poderá fazer. Não é? Tanto é que nós vemos, por exemplo, Deus fala para Jeremias, não ore para esse povo. Jeremias era um profeta, Jeremias era um homem de Deus que tinha intimidade com Deus. Mas, quando o povo precisou da oração, que Jeremias foi orar, o que Deus falou? Não ore. O que Deus falou para Samuel? Samuel, não ore. Então quer dizer que muitas vezes a minha oração não vai servir para você. Eu vou orar como uma obrigação minha. Eu vou desejar o teu bem como uma obrigação minha. Mas o que eu quero dizer para você é que é você que tem que ter uma aliança com Deus. É você que tem que assumir o reino de Deus. Amém? E diz a palavra do Senhor assim, lá no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Então aqui Jesus já está dando uma lição para a gente. Olha, aqui na terra não tem ninguém bom, viu? Só tem um que é bom, que é Deus. É nesse que você tem que confiar. Você tem que confiar na Bíblia e em Deus. Não tem que confiar em pastor, não tem que confiar em igreja, não tem que confiar nem no seu pensamento. Você tem que confiar na Bíblia e confiar em Deus, certo? Versículo 19: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou
e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e toma a cruz e segue-me. Esse versículo, tem gente que é capaz de dizer que precisa vender tudo que tem, dá para a igreja, viu? Mas aqui Jesus não dá para o pobre. Mas na verdade, se você ler texto por texto, o que Jesus quis dizer não era que ele tinha que vender tudo e dar para os pobres, não. É que Jesus sabia que ele era muito materialista. Ele andava certinho, às vezes até por obrigação, por circunstância, mas ele era materialista. Enquanto Jesus toca na ferida do materialismo dele, sabe aquele crente que até vem na igreja, dá dízimo tudo certinho, não falta um culto, ele é todo certinho, todo bonitinho, mas ele não entrega o coração para Deus, ele não assume o reino de Deus. E aqui Jesus falou uma palavra pesada para ele, que às vezes a gente fala uma palavra pesada para você aqui, você fica chateado, né? Mas Jesus fala uma palavra muito forte para ele. Imagina, você vender tudo que tem agora e dar para o pobre, ficar sem nada e seguir Jesus, né? É uma coisa muito forte, né? Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, aqui Jesus mostra que aquele jovem, ele era mais apegado às coisas materiais, elas eram mais importantes do que o reino de Deus. Isso acontece muito com a gente, e principalmente com o jovem. Por isso que está citando o exemplo de um jovem, porque o jovem, ele tem muita força física, ele tem muita força hormonal, ele se acha impatível, ele se acha invencível, ele se acha sabido, ele acha que o jovem, ele esquece que o pai e a mãe dele foram jovens, né? A primeira coisa que ele faz quando ele faz 15 anos é achar que o pai é careta e que a mãe é careta, né? Que o pai não sabe nada, que a mãe não sabe nada, que o pai é bobo, que a mãe é boba, é a primeira coisa, né? E ele começa a ter uma sensação de que ele é mais sabido que os outros. A maioria dos jovens, ele tem uma sensação que ele é mais sabido que os outros, e isso é um negócio ruim. Por isso que a Bíblia nos chama a humildade. O que é a humildade? Você reconhecer que você não é nada, não. Você é apenas um ser humano em fase de construção, em fase de conhecimento, né? A gente que já está mais velho um pouco, quando você olha para trás, você vê que muita coisa você fez errado, que você não faria hoje se fosse hoje, se você for um adulto com juízo, né? Que tem adulto, ladrão também fica velho, continua ladrão, né? Estelionatário fica velho, continua estelionatário. Tem gente que não muda, mas a pessoa decente, a pessoa que tem razão, a pessoa de bom coração, ela com a idade, ela olha para trás e ela vê que ela fez muita coisa que ela não sabe por que ela fez aquilo. Aquilo é contra a índole dela, é contra a bondade dela, mas ela fez. Por quê? Porque ela se achava. É o poder da juventude, né? O poder que a pessoa tem da juventude. E a riqueza,
os bens materiais, quando você tem em excesso também, eles te dão muito poder. Eles te dão muito poder. Primeiro que aonde você vai, todo mundo quer ser teu amigo. E a Bíblia fala uma coisa fantástica. A Bíblia fala uma coisa maravilhosa. A Bíblia diz aqui que o pobre não vai acabar nunca. Por isso até que essa conversa de político aí que vai acabar com a pobreza é mentira. Porque a Bíblia já disse, já deixa claro, o pobre aqui na terra não vai acabar nunca. O pobre só vai acabar quando vier o governo definitivo de Deus e aquele que se render ao governo de Deus, antes ou depois do julgamento, aquele que se render, ressuscitar, esse vai ser rico, porque todo mundo vai ser igual. No reino de Deus não vai ter essa diferença que nós temos aqui. Muito bem. Versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Tem muito pastor que diz, não só pastor, muito religioso, que diz que esse versículo aqui não é bem assim, que a agulha era o lugar nos estábulos onde você enfileirava os camelos e para você, tipo, não tem para vacinar. Diz que era um lugar até fácil de passar um camelo. Aqui Jesus está falando sobre o buraco de uma agulha mesmo, buraco de uma agulha de costurar, entendeu? E deixa claro aqui que é muito mais fácil pegar um camelo passando um buraquinho de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, se salvar? Esse versículo ele é espetacular, porque aqui Deus está dando uma ideia para você que você tem que parar para pensar nela. Que até os discípulos ficaram apavorados. Mas se é desse jeito, se o rico é mais fácil passar um buraco, um camelo no buraco de uma agulha, do que eu, suponhamos que eu fosse esse rico aqui, eu entrar no reino de Deus. Então os discípulos falaram assim: então, como é que nós vamos fazer? É uma coisa impossível isso. Quem poderá, pois, se salvar então? Aí Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Veja bem, se você entender esse versículo, você vai ver o que Jesus quer dizer. Que se aquele rico, ou se você que é jovem, que tem a riqueza da saúde, se você se render ao Evangelho, se você se render à palavra de Deus, ao reino de Deus, se você buscar, como o irmão leu ali, buscar, bater na porta de Deus, você ler a Bíblia, se você falar com Deus, se você tentar mudar a sua maneira de agir, durante o dia, quando você fizer determinadas coisas, você observar aquelas coisas que você fez, se você não aceitar elas, se você não aceitar o mal que é dentro de você e tentar se converter a Deus, fazer a vontade de Deus, o que vai acontecer? Deus vai fazer o milagre. Você vai passar pelo buraco da agulha. É isso que Jesus respondeu aqui. Então, o que eu entendo com esse versículo aqui? Eu, por exemplo, entendo que para mim, que tem um gênio ruim, tem um gênio difícil, eu sou muito temperamental, para mim, que tenho muita dificuldade para amar a Deus, tenho muita dificuldade para ter fé, para mim a luta vai ter que ser maior.
porque o buraquinho da agulha é pequeno. Então o milagre tem que vir de Deus. Eu vou ter que clamar a Deus, eu vou ter que ter diálogos com Deus, conversas com Deus. Como Deus diz, confessa os teus pecados, aceita os teus defeitos. A Bíblia diz que se você diz que não tem defeito, você não tem pecado, você não tem iniquidade, você está mentindo. Então, quando você aceita os seus defeitos e apresenta os seus defeitos para Deus, Deus vê o seu esforço, a sua vontade, o seu desejo, e Deus começa a mudar você. Deus começa a fazer o sobrenatural, porque se você não lutar para que algo sobrenatural aconteça na sua vida, pela sua força você não consegue se converter. Tem pessoas que entram na igreja a primeira vez e ela se converte. Isso é o estado de espírito dela, entendeu? Tem gente que é esse jovem rico que ele pode encontrar com Jesus, Deus pode vir aqui na terra falar com ele pode ter tudo, mas ele não vai se converter. Por quê? Porque ele está preso ao material. Ele não entendeu ainda o espiritual, ele não aceitou o espiritual. E você tem que olhar para o tamanho da sua fé, você tem que olhar para a sua condição perante Deus e você buscar o impossível. Porque não se esqueça que Deus te ama. A Bíblia diz que Deus ama a todos, Deus te ama. É você que não ama a Deus. Deus quer o melhor para você, é você que não quer o melhor para você. Então esse versículo ele é maravilhoso, porque Deus está dizendo para você que, meu irmão, para você é impossível. Para você é impossível. Mas para Deus não. Para Deus não é impossível não. Deus te salva. Deus te dá a vida eterna. Deus te ressuscita. Deus salva a tua família. Deus te cura. Deus te transforma. Deus faz de você uma pessoa melhor. Deus faz as pessoas que vivem com você serem pessoas melhores por causa de você. Deus constrói o teu futuro, se você quiser. Se você fizer a vontade de Deus. Tudo no reino de Deus tem um se. Tudo. Se. Mas esse se depende de você. Então aqui, no versículo 20, diz 28, e Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães e filhos, e campos, com peregrinações, e no século futuro, a vida eterna. Você vê aqui que a promessa ela é maravilhosa, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Toda ação que você faz em favor do reino de Deus, Deus vai te compensar. Então aqui a Bíblia deixa claro que você tem que tomar atitude, independente do seu relacionamento com a sua esposa, do seu relacionamento com o seu filho, com o seu esposo. Você tem que ir em busca do reino de Deus. E às vezes é difícil, tem gente que sofre para vir à igreja, tem gente que sofre para buscar Deus, tem gente que não tem apoio de ninguém, tem gente que tem que buscar Deus sozinho. Ao contrário, todo mundo fica puxando para baixo, todo mundo fica puxando para trás. Mas o que Jesus está falando aqui? Lute, porque a promessa é de Deus para você. E Deus honra a palavra dele. Essa palavra de Deus é para você e Deus honra a palavra dele. Quando você abrir seu coração, assumir o reino de Deus, você deixar tudo. Não é deixar agora você sair de casa. Não está falando que você tem que sair de casa, separar da mulher. Não é isso não, é espiritualmente. É espiritualmente. Entendeu?
Porque eu mesmo na minha casa sou assim, se eu falar eu vou no monte, eu não vou, então eu não vou, e acabou. Eu vou na igreja, eu não vou, então eu vou. Entendeu? Eu não vou deixar de buscar Deus porque as pessoas não vão buscar, porque a vida é minha, eu vou lutar, eu preciso de Deus, você precisa de Deus, e é uma relação individual, é preciso entender isso, é uma relação individual, e aqui Deus faz uma promessa material, que até bênção material Deus vai te dar, até bênção material, até bênção financeira. Está bem claro aqui, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo aqui na terra, em casas, em irmãos, irmãs, mães e filhos, e campos aqui está falando, que nesse tempo, campos significava prosperidade financeira, plantações, criações, entendeu? Porque tem gente que fala assim, não, eu não vou pedir nada para Deus, eu não vou pedir dinheiro para Deus, eu não vou pedir um celular para Deus, eu não vou pedir um carro para Deus, eu não vou pedir uma moto para Deus, eu não vou pedir uma bicicleta para Deus. Eu digo para você, eu peço tudo para Deus, tudo, até um copo d'água eu peço para Deus, tudo. Eu peço um copo d'água, um avião, eu peço para Deus. O que eu quiser, passar na minha cabeça, que for do bem, que for material também, eu peço para Deus, espero que aquilo venha de Deus. Nada que eu adquiro, eu consigo olhar para aquilo e achar que foi pela minha força, ou pela minha capacidade, ou porque alguém quis fazer para mim. Eu tenho certeza que é Deus que me deu, porque tudo eu espero de Deus. E aqui diz uma palavra maravilhosa: porém muitos primeiros serão derradeiros ou últimos, e muitos derradeiros serão primeiros. O que quer dizer essa palavra? Você às vezes está chegando no reino de Deus agora, você às vezes agora que está começando a compreender o reino de Deus. Não importa quantos anos o outro está, o outro não vai ser maior do que você. Entendeu? E como a Bíblia fala que o dia é hoje, procura hoje entregar o seu coração para Deus. Comece a partir de hoje a entregar seu coração para Deus. O que na verdade, meus irmãos, nós não temos que ficar preocupados nem com religião, é com o nosso relacionamento com Deus, a nossa amizade com Deus, o nosso amor por Deus, a nossa fé, porque a Bíblia diz que a primeira coisa que você tem que fazer é crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o amam. Se você acreditar que Deus existe e que se você amar Ele vai te dar uma vida com abundância aqui na terra e mais na vida eterna, você tem que procurar um relacionamento de qualidade com Deus. Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa palavra.